Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos, com Sidney Costa e Milton Gonçalves. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas, bom dia você que nos vê e ouve aqui pela Rádio da Vila, começando mais uma transmissão online por videoconferência do programa Em Cima da Hora e recebendo hoje aqui com muita honra a advogada Thelma Rodrigues. Bom dia, Thelma. Bom dia, Heraldo. A honra é toda minha de poder participar e estar com você, um grande amigo. E pena que nesse momento aí tão complicado no nosso país, no nosso país, do mundo, né? O mundo inteiro, é verdade. Do mundo inteiro, mas vamos ver o que a gente pode esclarecer, ajudar, né, no que for possível. Nesse momento, acho que a gente tem que ajudar com tudo que nós temos, né? Informações às vezes, muitas perguntas também, né? Mas, graças a Deus, tudo bem. Muito bem, participando do programa de hoje também o nosso querido amigo Ed Gomes, digital influencer, grande líder lá da Zona Noroeste. Bom dia, Ed. Bom dia, meu amigo Heraldo, bom dia, Thelma, bom dia, ouvintes. Mais um dia aí participando do seu brilhante programa, né? Legal. Passando um pouco de o que está acontecendo na nossa Zona Noroeste, essa época muito difícil de coronavírus, né? Não está sendo muito fácil, mas a gente vai podendo dar um pouco mais de informação do que está rolando por lá, né? É um pouco diferente da cidade, mas a gente vai passando isso aí para vocês. Muito obrigado. Tá certo, então. Exatamente nesse sentido, a gente tem aqui uma matéria que a gente vai soltar o áudio agora, da Larissa Mantovan, que é exatamente o corona nas periferias. O movimento leva informações a comunidades. Vamos ouvir e na sequência a gente já comenta. Ótimo. Orientar moradores de comunidades mais vulneráveis socialmente sobre as medidas necessárias para combater o coronavírus. Esse é o objetivo de comunicadores sociais que se uniram na coalizão Corona nas Periferias. Em diferentes estados, grupos estão mobilizados para levar informações e reduzir os danos que podem ser causados. São realizadas diversas ações, desde a divulgação de cartazes até a conversa com os moradores. A integrante do coletivo Fala Acari, do Rio de Janeiro, Buba Aguiar, ressalta que muitas vezes a população não tem acesso às informações corretas e necessárias. Por conta, às vezes, de fake news, e aí a gente vê figuras públicas, né, autoridades máximas, veiculando informações que não procedem com o que está sendo indicado por profissionais sérios da saúde. Então, a gente pega uma população dividida, se acredita, se não acredita na crise sanitária e de saúde que a gente está vivendo no momento. Então, a gente está conseguindo, conforme os dias estão passando, a gente está conseguindo quebrar essa barreira. Há ainda o agravante de que, por necessidade e falta de políticas públicas, nem todos têm condições de manter o isolamento e adotar medidas preventivas. Por isso, Buba Aguiar explica que os comunicadores também cobram de governantes ações que atendam comunidades mais vulneráveis. Em nenhum momento essas medidas preventivas contemplam a população periférica, favelada, ribeirinha, até mesmo indígena, quilombola, né? Inclusive a sertaneja também. A gente vem recebendo informações de que alguns sertões estão com um problema também. E aí a gente esbarra na falta de saneamento básico adequado, a gente esbarra na falta de água. Nas redes sociais, por meio da hashtag Corona nas Periferias, é possível acompanhar e colaborar com as ações desenvolvidas nas comunidades. Agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantovan. Muito bem, tá aí a Larissa Mantovan trazendo essas informações para nós. E aí na Zona Noroeste, Ed, a gente sabe que é a região
mais populosa da cidade, né? Um terço da população mora na Zona Noroeste, e a gente sabe que aí há muitas comunidades aí carentes que se ressentem, né, da falta de informações e tal. Como é que você tem visto essa situação e como é que as pessoas estão conseguindo driblar para se informar sobre o que realmente tem que ser feito nessa época, principalmente agora, né? Heraldo, assim, Corona nas periferias, eu estou em três grupos, tá? O grupo de São Paulo, eu estou no grupo de Minas Gerais, aliás, são dois grupos em São Paulo, né? Eu estou no 1 e estou no 2 e estou na periferia de Minas Gerais, né? Eu diariamente, eu tenho recebido pelo menos 2.000 zaps, né? Logo cedo. Eu acho que eu devo estar batendo mais ou menos 4.000 zaps por dia de solicitações de conversa com pessoas que moram na Zona Noroeste que não têm informação. E muitas denúncias. As informações chegam muito fake news em Santos, infelizmente. Eu já proibi, eu tenho 3 grupos de Facebook da Zona Noroeste, do meu grupo, né? E eu proibi áudio no meu grupo. Por quê? Porque os áudios que estão inventando moda, inclusive o ministro passou, Mandetta passou por isso, fizeram fake news dele, inclusive com a foto dele, com a voz muito parecida, e ele veio na televisão a desmentir por isso. E infelizmente isso tem acontecido. Então eu proibi que colocassem áudios nos grupos que eu administro para evitar tamanho de desespero. Por quê? Porque o desespero que está acontecendo na Zona Noroeste com algumas pessoas está incontrolável. Elas estão desesperadas, elas estão... me chamam aqui, perguntam o que é verdade, o que é mentira. Eu tenho que explicar tudo, eu entro em contato com a prefeitura, eu entro em contato com o Augusto, do Capô de Casa, para a gente ter uma informação mais detalhada. Eu tenho uma coisa importante, viu, Heraldo? Eu tenho amigos de infância que vendem velas e tomam conta de carro no cemitério da Areia Branca e no cemitério do Saboó. Então, eu também estou monitorando os enterros para saber o que é verdade, o que é mentira, se tem enterros a mais, se tem enterro a menos. Graças a Deus, a nossa página é muito grande e a gente tem muitas pessoas que são fãs da página. Essas pessoas trabalham em locais dentro de hospitais, vários médicos, e eles passam a verdadeira situação que vem acontecendo, evitando o quê? O fake news em nossa página, para a gente ser bem mais claro quem está morrendo e quem não está morrendo. Então a gente não tem falaram em centenas de pessoas que estão escondendo. A nossa página não vai esconder nada. A gente tem que mostrar a realidade, senão a pessoa fica desespero. Tá? Essa, pelo menos, é o que tem acontecido pela parte da internet, né? O Ed, começou segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A gente sabe que a vacinação contra a gripe não é a vacinação que vai impedir o coronavírus, mas ela é muito importante porque a gripe, né, já torna a pessoa que contrai a gripe também muito mais receptiva, muito mais frágil, muito mais suscetível a receber, a contrair o vírus. Você tem informação de como é que foi, pelo menos nesses 3, 4 dias, a vacinação aí na Zona Noroeste? Porque a gente tem informação de que está faltando muita vacina, né? As pessoas vão nas policlínicas, nos postos definidos como ponto de vacinação e chegando lá não encontra a vacina. Você tem informação disso aí? Tenho sim. Na Hugo Maia teve o drive-thru, né? E não demorou, acho que 1 hora na primeira vez. Foi uma coisa muito rápida. A vacina que veio passada para a cidade foi muito pouca. Então, na Zona Noroeste não deu tempo para nada. Ontem iniciou novamente as vacinações. Foi muito boa, a quantidade muito boa. Hoje inicia novamente, né? Espero que inicie novamente. Mas a quantidade nessa segunda remessa foi válida, né? Bem válida. Muita gente na Zona Noroeste está indo.
O que está errado agora, Heraldo, é que muitos idosos moram sozinhos na zona noroeste e muita gente nova está cagando e andando por seus pais e seus avós, né? E não tem carro. Então o drive-thru pela primeira vez, ele não funcionou, ele funcionou muito bem para quem tinha carro. Mas tem pessoas na zona noroeste que não tem carro. E como é que vai fazer esses idosos? O pessoal mais jovem tá nem aí, entendeu? Eu não vou levar, não leva. Então é necessário também haver vacinações para as pessoas acamadas que me passaram, para as pessoas que não têm carro, pessoal idoso que não tem carro, ter mais locais. Algumaia, drive-thru, tudo bem, mas pô, quem mora na Caneleira não tem como ir, né? O pessoal que morava na Vila Telma, no Butantã, que estão morando na Caneleira, são pessoas idosas. E elas não têm como chegar e ir andando até a Policlínica da Algumaia. Então a gente precisa que tenha na Policlínica da Vila São Jorge também. E as visitas nesses idosos dentro de suas casas. A prefeitura vai ter que fazer um trabalho até de vacinação domiciliar. É só fazer um levantamento aí, através da Secretaria de Saúde e as outras secretarias também, Ação Social, tudo isso para atender também essa grande população. Thelma Rodrigues, a informação nessa época, nesse tempo de coronavírus é essencial, né? E o desafio maior é driblar realmente os fake news, né? Porque tem muita gente maldosa que divulga informação falsa só para criar mais pânico da população. Parabenizar o trabalho do Ed aí, que legal, né? Nas periferias, com todo esse grupo aí. Obrigado. Atenção correta. O que acontece muito, né, Heraldo, que nós temos visto aí fake news, e colocando o que é pior, colocando o desespero na população, como o Ed está falando, e o desespero que causa pânico. Então, procurar veículos, né, confiáveis para as pessoas terem informações, isso é o mais importante nesse momento, mas sempre lembrando que a população carente, né, das periferias é que realmente não tem como. Eu estava vendo uma matéria na favela da Rocinha, por exemplo, no Rio de Janeiro. O pessoal não tem dinheiro nem para comprar sabão, tem dinheiro, né? Então, quer dizer, assim, realmente está todo mundo de mãos atadas, você não tem o que fazer. Por mais que empresários tenham boa vontade, como eu também vi, mandou cesta com álcool gel, com produtos de limpeza, você não consegue alcançar todo mundo, né? Então é bem importante essas campanhas, pelo menos que chegue um sabão para a pessoa poder lavar a mão, né? A gente nem fala mais de álcool gel, porque o álcool gel acho que está 14, 15 reais, né? Pelo menos um sabão para a pessoa lavar a mão, uma coisa mais barata, e que ela pode se prevenir, né? No momento é o que tem, né? O que nós temos é isso, é informar, olha, lava a mão com sabão, lava bem, né? Aquelas medidas mais urgentes que a pessoa carente, a periferia, tem que fazer nesse momento, não tem outra saída, né? Não adianta a gente sonhar, se iludir, olha, nossa, coitado, sabão, gel, álcool, não tem isso muitas vezes nas casas das pessoas mais humildes. Pois é, mas é nessa hora então que o poder público deveria fazer umas campanhas, porque eu tenho absoluta certeza, como você mesmo falou, que de doações, né? Não há quem não se sensibilize com essa situação e que não doaria 1, 2, 3 sabonetes, sabão, essa coisa toda. Tenho certeza também absoluta que se o Ed detonar uma campanha na Zona Oeste, vai ser muito auspiciosa, né? Agora, o que precisa realmente é a logística da prefeitura para recolher esse material e, mais do que isso, o mais importante tudo é distribuir, fazer chegar a quem realmente precisa. E outra coisa, os outros órgãos públicos, por exemplo, como a Sabesp, tem que priorizar o atendimento, né, no fornecimento de água, do abastecimento, e também na parte de saneamento lá.
Porque a gente sabe que tem muita região aqui em Santos também que tem falta de água e não tem saneamento. Não é o que acontece, Ed, na Zona Noroeste, em muitas regiões? Exatamente, volto até a falar sobre isso. O que acontece? Há pouco tempo a gente teve grandes deslizamentos aqui na Zona Noroeste, né? E muita gente está desesperada porque ela não sabe se ela vai sair, se ela vai ficar. Então, muita gente já não casa nem tem. Então, essas pessoas também estão preocupadas. Vamos supor, muitas foram para a casa de amigos, outros foram para a casa de parentes após o deslizamento, né? E elas não sabem o que vai acontecer. No grupo Coronavírus na Periferia, muita gente já estão recebendo doações, estão fazendo campanhas de doações de higiene, de alimento, né, para entregar para as pessoas. Na Zona Noroeste, eu vou ser bem claro, meu amigo, não mudou muita coisa, não. Tudo lá abriu, entendeu? Então não está passando essa dificuldade. Por quê? Porque os locais estão abertos, os bares estão funcionando, os velhinhos estão jogando dominó à noite, de dia, de tarde. Eles não estão nem aí. Se você passar na Zona Noroeste hoje, você vai ver várias lojas abertas, entendeu? É uma realidade diferente do que está acontecendo. Tá? Tem muita gente em pânico, muita gente desesperada, são as pessoas mais conscientes só de olhar essas pessoas na rua. Olha só, ontem tinha gente vendendo nas barraquinhas que ficam na rua, na calçada, vendendo banana. Né? Você não vê as pessoas usando máscara, você não vê as pessoas usando luva, não está nem aí. Né? Então elas estão funcionando, até porque eles precisam o quê? Sobreviver. Elas precisam trabalhar, elas precisam comprar sua comida, levar sua comida para dentro de casa. Na periferia, eu vejo que também não mudou muita coisa, não. Então a gente, pelo quadro, pela minha leitura que eu vejo das outras periferias, dos grupos que eu estou, de Minas Gerais e de São Paulo, a gente está bem avançado. Por quê? Não sei se a palavra seria avançado ou despreocupado, né? Porque estão funcionando, entendeu? As coisas estão funcionando e elas estão andando, entendeu, Heraldo? É aquele tal negócio. Até que ponto isso é saudável, até que ponto isso é seguro, entendeu? Também Olha só, diga, pode falar, Thelma. Não, só comentar a necessidade da sobrevivência faz com que eles continuem nas atividades normalmente. Então, é muito difícil você falar, né? Porque às vezes a pessoa depende para comprar um pão, para ir, depende desse dinheirinho aí, então eles não vão deixar de trabalhar, ficar em casa. Acho que é muito difícil você colocar essas ideias aí na cabeça de algumas pessoas que necessitam. Necessita mesmo do dinheiro ali para comprar o pão nosso de cada dia, né? Depois da manifestação desastrosa do presidente da República, dizendo que esse problema do coronavírus não passa de uma gripezinha, o ministro da Saúde mudou o discurso, né? Ele também criticou a quarentena, dizendo que o isolamento tem que ser flexibilizado. Ele ajustou o discurso, na verdade, né? Está alinhado agora com o presidente da República e criticou as decisões dos estados quanto à adoção da quarentena para evitar a propagação do vírus. Diz ele, temos que melhorar esse negócio de quarentena, não ficou bom. Durante a divulgação do número de 57 mortes, isso ontem, né? E 2.433 casos confirmados no Brasil. A última quarentena, segundo o ministro, foi em 1917. É normal, faz parte dessa situação nós errarmos, calibrarmos e fazermos projeções um pouco fora e questionáveis. Mas o vice-presidente, olha só como o governo não está se entendendo. O Hamilton Mourão, ele foi na contramão do que disse o Mandetta, né? Segundo ele, a decisão do governo é para o isolamento realmente e o confinamento das pessoas. Então, a ideia que passa, na verdade, eu quero ouvir a opinião dos amigos, é que o Mandetta está querendo se segurar no cargo. Por isso que ele alinhou o discurso dele. Porque a primeira autoridade num país que falou na necessidade de isolamento, principalmente dos idosos, a partir de 60 anos,
era realmente ficar em casa, não ir para a rua, essa coisa toda. Agora ele está dizendo que não. Né? Me parece que ele está querendo se segurar no cargo, porque bateu de frente com o presidente da República e agora está preocupado em sentar, continuar com a bunda sentada na cadeira lá do Ministério da Saúde. É isso mesmo, Thelma, ou não? Eu acredito que, assim, eu acho que ele quer manter o cargo, mas eu acho que ele também pensou na economia do país agora. Porque, veja bem, do jeito que foi proposto, né, do jeito que a proposta foi lançada, de isolamento para todos, todo mundo em casa, assim, imagina, nos Estados Unidos, aquela briga lá, em um país de primeiro mundo, Canadá, né? Você sabe, né? Meu marido é canadense, minha cunhada estava aqui, então a gente está acompanhando as notícias lá de fora. Para eles já está difícil, porque eles estão pensando como eles vão sobreviver. Imagina aqui, eu acho que eles caíram um pouco a ficha. Eu acho que na questão do isolamento, é pacífico. Todos estão dizendo que o isolamento, pelo menos médicos, né, não tem ninguém com voz contrária dizendo que não, que tem que ser parcial. Está todo mundo defendendo o isolamento, certo? Isolamento em casa. Agora, vamos combinar. Depois que o Bolsonaro, com aquele grito lá, falou, está todo mundo começando a se movimentar e a pensar na questão da realidade do trabalho, nessa questão não só na questão de salvar vidas, mas na questão de salvar a economia. Chegamos nesse ponto. Né? Então, ontem à noite, nos comentários, mas como? Mas está todo mundo já mudando o pensamento. Eu acho que ele foi realmente. Eu não sou bolsonarista, nada disso, mas o que ele colocou, de uma forma atropelada, como sempre, ele chega falando um monte de coisas, às vezes que. Mas o que ele colocou, da questão do trabalho que precisa voltar, todo mundo caiu na realidade, precisa voltar. Porque se não voltar, não vai ter dinheiro para pagar. Ninguém está em casa recebendo pensão, e não vai ter auxílio, não vai ter mais nada. Então, eles têm que voltar. Eu também acho que ele mudou o discurso dele, talvez nem para segurar o cargo, mas porque eu acho que realmente todos começaram a refletir nessa questão da economia do país. Se continuar do jeito que está, como o Bolsonaro mesmo disse, vai todo mundo, ou não vai morrer do vírus, porque o vírus vai ficar aí, mas já vai morrer de fome. Então, acho que todo mundo parou para pensar nessa questão. Vamos ver o que é os serviços essenciais, e vamos começar, e vamos voltar. Eu acho que foi esse ponto aí colocado. E com todos, é importante colocar, com todas as restrições. Vou te dar um exemplo. Segunda-feira eu fui no Banco do Brasil, Dom Pedro I, estava fechado. Precisei pagar um cliente. Precisei entrar em contato com uma funcionária da Justiça do Trabalho, muito atenciosa, que no fim do dia conseguiu abrir para eu poder fazer alguns pagamentos que realmente eu precisava ir no caixa. Bom, enfim, agora eu fico preocupado com o sistema de entra, segura um pouco, né? Fica com a máscara, dando gelzinho lá. Então, a gente tem que pensar também, né? Vamos começar a trabalhar, manter os serviços essenciais com todas as restrições. Esse é o meu ponto de vista. Né? Tá certo. Ed Gomes, o ministro mudou o discurso? Ele mudou o discurso, eu acho que já com uma conversa com o presidente Bolsonaro, né? Eu entendo que ele não é só segurar o emprego, mas ter uma linhagem direcionada, né? Uma conversa sabendo. O Bolsonaro parece que ele leva a vida do jeito que ele tem na mente, né? Ele vai lá, acorda daquele jeito, ele fala o que tem que falar, mas ele não fala para ninguém isso. Aí ele chega, não sabe que 2 horas antes uma pessoa do seu governo falou uma outra coisa, né? Seguindo o pensamento dele, do jeito que ele falou, logo de primeira mão,
ele saiu, como a Thelma falou aí, ele saiu atropelando tudo, né? No dia seguinte, ele deu uma coletiva, não foi uma coletiva, mas ele estava passando, né? E lá em Brasília e explicou melhor para alguns jornalistas. Ele foi lá e, né, ele se explicou melhor, ele se expressou melhor. Parece que ele fez uma passagem na televisão, parece ser queria mais atacar do que explicar, né? Então, isso acabou enrolando as pessoas. Aí depois ele falou na primeira pessoa que não há necessidade. Eu, particularmente, sou atleta. Tá, grande coisa. Eu sou professor de educação física. Se eu sou atleta e eu tenho bronquite, eu morro. Se eu sou atleta e tenho asma, eu vou morrer. Não importa se eu tenho 20, se eu tenho 30, se eu tenho 60 anos. Eu, sendo atleta e tenho um problema de respiração, não quer dizer nada. Eu vou morrer da mesma forma. Então, essa doença, ela está matando. Agora, na parte, como eu volto a dizer, na Zona Noroeste, quase pouca coisa mudou. O comércio funciona normal. Eu acho que quando eu tenho passado para as pessoas, é o seguinte: a preocupação que tem que ter é que elas têm que ter a sua higiene quando você chega na sua casa, porque você tem pessoas que dependem disso, né? Ah, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Pô, caramba, o supermercado está trabalhando, o açougue está trabalhando, postos de gasolina estão trabalhando, vários outros comércios estão trabalhando. Por que não o comerciante também? Você entendeu? Sim, o que você tem que entender é que você precisa ter uma higiene muito regrada ao extremo, porque senão a gente vai bater um nível de falecimento muito grande em Santos, no Brasil inteiro. Voltando a dizer que a gente tem um clima totalmente diferente da Itália, nós temos um clima totalmente diferente da China. O nosso clima aqui é muito mais quente, a propagação do vírus não é a mesma que tem na China, não é a mesma que tem na Itália, né? A nosso clima ajuda bastante, mas não é por isso que a gente vai deixar a Deus dará, né? A gente tem que ter um cuidado. Eu acredito, sim, o comércio tem que voltar, mas as pessoas têm que ter a conscientização de ter uma higiene bem regrada quando você entra na sua casa. Heraldo, eu estava aqui procurando sobre o Bolsonaro. Eu fiz uma enquete na página. Eu vou procurar para mostrar para você a quantidade de pessoas que votaram a favor ou votaram contra a fala do Bolsonaro. Aí eu já te passo já aqui. Tá certo. E olha só, após desprezar quarentena, Bérgamo se torna epicentro de mortes na Itália. Uma cidade da região da Lombardia, no norte da Itália, é o pesadelo dos que defendem relaxar a quarentena contra a Covid-19. Isso em benefício da economia. Trata-se de Bérgamo, a Wuhan italiana, de onde o exército retirou em comboio na semana passada dezenas de caixões com corpos para serem cremados em outros lugares, pois a cidade, cujo sistema de saúde entrou em colapso, não consegue mais lidar com seus mortos. No boletim do Ministério da Saúde, divulgado ontem, a província de Bérgamo, de 1,5 milhão, aliás, 1 milhão e 100 mil habitantes, tinha 7.272 casos de contágio. Um dia antes, eram 6.728. Os mortos eram 1.328, 60 a mais do que na terça-feira. Na Itália, já são quase 75 mil casos, com 7.500 mortes. O desastre de Bérgamo começou a tomar corpo no fim de fevereiro, quando os primeiros casos italianos contaminados pelo coronavírus surgiram no país. Os habitantes da província continuaram tocando a vida. No dia 23 de fevereiro, 48 mil torcedores da Atalanta, time da cidade, foram a Milão ver a vitória de 4-1 contra o Valência da Espanha, pela Liga dos Campeões. Foi uma bomba biológica, diria mais tarde o prefeito Giorgio Gori. No dia 27, a Confederação das Indústrias de Bérgamo lançou um manifesto dizendo que tudo seguia normal. Bérgamo está funcionando, dizia o vídeo. Era um recado para os parceiros internacionais. Naquele momento, perto dali, na cidade de Codogno, o pesquisador Mattia, de 38 anos, seguia internado na UTI. Olha, o primeiro paciente da Itália diagnóstico com Covid-19. Ele estava em estado grave. Mesmo assim, as fábricas e o comércio da região permaneciam abertos. A cidade tinha, então, 103 casos.
O próprio primeiro-ministro Giuseppe Conte dizia na ocasião que fechar as fronteiras do país causaria danos econômicos irreversíveis. Não era praticável. Todos tinham uma certeza: o país não podia parar. A Itália tinha 650 infectados. Olha, esse é um registro do que aconteceu lá em Bérgamo. É claro que a gente tem que tomar as medidas de saúde pública sem a histeria. Claro, alguns setores têm que continuar trabalhando. Você tem que conjugar a defesa da saúde da população, como também a saúde financeira dessas mesmas pessoas. Do contrário, a gente vai entrar em um caos absoluto. Verdade. Aqui, também, advogado em casa, filhos, é uma loucura. Atrapalhar. Imagine, e eu sou uma agora imagine um liberalzinho indo nas praias, mães, vender suas coisas, então sempre para poder fazer qualquer coisa. O áudio da nossa amiga aí tá ruim. Doutora Thelma, seu áudio aparentemente Fala, tá Ed. saindo falho. Então, a gente está quase nessa... É que nem eu volto a falar, né? Esse país, essa cidade também, ela tá diferente. A gente tem que entender. O nosso país é tropical, a gente tem uma diferença muito grande. Nós temos grande quantidade de pessoas pobres no país. A quantidade de empresas pequenas são muito grandes, né? A Itália, vamos supor, a Itália tem pessoal mais idoso e o turismo na Itália é muito maior do que no Brasil. A aglomeração é maior. Vamos ver lá no Vaticano, quantas pessoas no Vaticano foram infectadas? Milhares de pessoas todos os dias no Vaticano, milhares de pessoas para ver lá, ir até Roma. Então, o que acontece? A aglomeração nesse país é diferente. Vamos supor, no Brasil, eu vou para o Brasil, vai fazer o quê? A pessoa que vai para o Brasil, ela vai para a praia. Então, ela vai na praia, já é o quê? É um local onde é quente, a quantidade de essa bactéria não sobrevive, o afastamento não é aglomerado como é na Roma, que vai ficar todo mundo junto. Então, a proliferação é muito diferente desses outros países. Desta forma, ainda acredito, eu fiz aqui, Heraldo, ia falar para você sobre a enquete que eu fiz, e está mostrando aqui, ó, 1.700 pessoas que votaram na enquete que eu fiz disse que não deveria, não, que ele estaria errado na pronúncia do presidente. 1.700 pessoas. Mas eu achei que houve um pouco de um equilíbrio. Por quê? 1.300 pessoas disseram que sim, que ele estaria correto de liberar. Então, quer dizer, foram poucas pessoas que estão em dúvida. Eu vejo um gráfico que está quase que equilibrado, né? São poucas pessoas nessa diferença. Repete o resultado para nós aí, da enquete. 1.700 pessoas dizendo que o presidente estaria errado de abrir o comércio, deixar liberado o comércio. E 1.300 pessoas disseram que ele estaria correto, exatamente, estaria correto em liberar. Tem uma diferença pequena, né? Realmente, as pessoas, tudo aí na Zona Noroeste, né? As pessoas estão bem divididas, então, né? Exatamente. Agora, tem outro detalhe que você falou, você mencionou desde o começo do programa. Na Zona Noroeste, a maioria do comércio não parou. Então, daí esse resultado, eu acho, né? Exatamente. Minha leitura é a mesma que a sua, não mudou muita coisa, não. Ô, Thelma, você conhece um pouco
da Europa, Estados Unidos, Canadá e tal. Como é que você vê, como é que você compara, por exemplo, as medidas que estão sendo tomadas lá e a que deveriam efetivamente estar sendo tomadas aqui no Brasil? Claro, respeitadas as peculiaridades do país. Eu tenho a família, o marido mora no Canadá e a minha irmã, a mais velha, mora na Espanha, está rigorosíssima. Para você sair de casa, da família dela, super feliz. E ainda a polícia te para com a documentação. Realmente na Espanha está rigorosíssima a questão da quarentena. No Canadá, você aí está um pouco flexível, podendo sair, poder caminhar no parque, com aquele distanciamento, mas está também. Agora, esse número é interessante perceber mais que é uma cidade. Aqui, pelo que eu vejo, na prática, está tudo diferente. Padarias, mercados, comércio, os serviços estão tudo fechados. E ontem eu fui, eu até observei de dinheiro, na lojinha, olhei, vocês que também têm, né, uma voltinha para ver, tudo fechado. Então, quer dizer, essa área aqui da ponta da área que eu estou observando, o pessoal está obedecendo. No exterior, que eu posso só te falar, eu acho que cada país tem as suas peculiaridades. Por quê? O Canadá são 35 milhões de habitantes. Então, o que acontece? É muito fácil isolar lá. Porque tudo mais distante, você tem mais espaço, certo? Não é como estava vendo ali nas periferias, nas favelas, às vezes mora 5, 6, 7 pessoas no mesmo cômodo, entendeu? Então é uma realidade que você não tem como comparar. É quase que impossível agora. As medidas que estão sendo adotadas na Espanha, eu tenho mais dos Estados Unidos, eu estou vendo, mas eu estou mais pela TV. Posso te falar das pessoas que eu conheço, elas estão bem isoladas, né? Isoladas. Meu cunhado que tem loja no Canadá, fechou, e onde ele estava reclamando, eu vou sair para né? Só que vai ter outra realidade. O governo vai colocar dinheiro, totalmente diferente da nossa. Porque, do nosso Brasil, além de ser hoje grande, isso, mas em média, mais menos, agora, é difícil você mapear todos, né? Se informar, como que ele vai fazer em um caso para ajudar, como você de R$300, que realmente é um problema. Por isso que eu acho que tem que voltar. Nosso é diferente. É muito. São muitas diferenças que elas têm. É difícil você poder contemplar todos. E agora, gente, é gradual, mas trabalho tomar. Né? Eu posso até te falar judiciário, porque eu sou tenho um processo judicial eletrônico, tem que tomar, porque eu sou suspenso, porque eu tenho ele funcionando, então ele crucial, poderiam conseguir seus créditos comparados, sim, essa linha. Nunca querer comparar, vamos ver como está o Canadá, vamos ver como é que está. Elas são diferentes, sistemas diferentes, e a gente pode aprender talvez nos Estados Unidos, pelo continente, pela população, né? Mas lá a gente também já viu que ajuda é uma ajuda e toda que o governo está, né? São 2 trilhões que vai tentar distribuir,
1.200 está na faixa de $1.300 por indivíduo. Então, ou seja, não tem como a gente querer dar uma parada, né? Se comparar, aí vai dar um pânico nas pessoas. Vamos viver a nossa realidade. Vamos colocar aqui, tentar. Bom, o Brasil é assim, então a gente tem que voltar a trabalhar, tem que voltar a retomar. Eu acho muito difícil no isolamento de todos aí, contemplar todos os formais e informais. Porque a nossa informalidade no Brasil é muito maior que a formalidade, né? Que os empregos formais, carteira assinada, ou... Então, é isso. Gabriel, vê se consegue aí ver com a Thelma, dar uma melhoradinha no áudio dela, tá fugindo um pouquinho. Então, doutora Thelma, eu vou lhe pedir para que você clique novamente no ícone de microfone do Hangouts e clique nele novamente para tentar voltar a verificar. Porque quando você voltou, o seu áudio começou a estourar. Mal dá para escutar você. A gente pode chamar um áudio, Sim, Gabriel? Sim, Tudo isso? sim, claro. Então, a Advocacia Geral da União recorre da decisão que permite governadores fecharem rodovias. É o Yuri Hudson lá de Brasília. A Advocacia Geral da União recorreu da decisão do ministro Marco Aurélio de Mello do Supremo Tribunal Federal, que estendeu a estados, Distrito Federal e municípios a competência de criar regras de isolamento, quarentena, transporte e trânsito em rodovias, portos e aeroportos. Desde o início da crise de pandemia de coronavírus no país, o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem reclamado da posição de governadores que fecharam rodovias e determinaram o isolamento. O estopim foi o decreto do governador do Rio, Wilson Witzel, que determinou o fechamento dos aeroportos no estado. Na sequência, Bolsonaro editou um decreto em que diz que o espaço aéreo e rodovias federais só podem ser bloqueadas pelo governo federal. Na manhã desta quarta-feira, o presidente criticou a liminar do ministro do Supremo. Olha só, eu baixei o decreto dizendo que o espaço aéreo é federal, o Estado federal é comigo também. Então o Supremo é importante para decidir com bastante tranquilidade essas questões. Eu espero que o Brasil volte à normalidade, encare o vírus, tá? Até como se fosse uma guerra, mas em situação de igualdade, em pé. Se nós nos acovardarmos, for para discurso fácil, todo mundo em casa, vai ser um caos. Na decisão, o ministro Marco Aurélio rejeitou o argumento de que o instrumento necessário para o tema seria uma lei complementar. Já o governo, no recurso, pede que o STF determine que as regras de estados e municípios de restrição de circulação de pessoas não possam contrariar as normas gerais estabelecidas pela União. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Bom, tá aí a fala do ministro, a reportagem do Yuri Hudson lá de Brasília. O Thelma, é aquilo que a gente está falando agora, né? Precisa ter um pouquinho de parcimônia. Cada caso é um caso. Esse negócio de isolamento total realmente não vai levar a nada. Vai criar mais problema. E vai agravar, inclusive, a saúde, não só a saúde financeira, como a saúde da população. Mas acho que meu áudio agora deu uma melhoradinha. E eu estava comentando, Gabriel, estreante aqui, estou sofrendo. Mas, realmente, essa questão do isolamento tem funcionado bem. A gente tem visto matérias em alguns países, mas no nosso país, acho que nós temos que estudar um isolamento parcial. Ou vertical, na verdade, né? Como estão. É vertical, horizontal, agora eles estão usando essas nomenclaturas, né? Então, eu estou a favor do isolamento vertical, né?
que a gente pode tentar colocar alguns trabalhadores já aí trabalhadores essenciais, com aquelas restrições que todos nós sabemos que temos que fazer, o gel, a máscara, né? As atividades em locais que nós sabemos, né? Públicos, né? Até mesmo eu estava assistindo, por exemplo, né? Vários sindicatos, trabalhadores, gel, máscara, eles estão trabalhando normalmente. O Porto, por exemplo, nosso Porto aqui não parou, na verdade. Não parou. Eu acho que essas restrições elas têm que serem adotadas e o máximo de cuidado possível. Salvar vidas é prioridade para todos e salvar a economia. Verdade. Ed Gomes, essa questão realmente de fechar tudo, colocar barreira em tudo, realmente isso aí vai trazer mais problema do que solução. Então, por uma parte, eu até concordo. Eu acho que agora não é a hora de turismo. Vamos supor que se tudo fosse liberado, imagine como ficaria a nossa cidade de Santos. As nossas praias lotadas, o desespero, porque as pessoas iriam invadir a praia de qualquer jeito, mesmo proibido. Os guardas municipais estariam desesperados nesse momento. Eu acho que a proibição é válida para o turismo, evitar o turismo. Por outro lado, existe um pouco de acesso. Quais seriam esses acessos? Vamos supor, eu tenho uma casa em Peruíbe, meu pai mora lá. Como é que eu vou conseguir chegar lá, na minha casa, falar com meu pai, que tem idade, se eu não posso passar pela fronteira da rodovia? Porque o prefeito... Até para levar, se fosse o caso, alimento, alguma coisa assim, né? Aí realmente é inadmissível esse tipo de restrição, né? Essa barreira, esse impedimento. Exatamente. Olha só o que aconteceu no sábado passado. A minha filha, ela com todas essas notícias, ela surtou. Ela está desesperada, ela ficou nervosa. E ela veio de Boituva até Santos para vir buscar minha esposa, para eles voltarem para casa lá, né? Ele foi parado aqui na entrada de Santos, né? Ele não conseguia para chegar. Ele só conseguiu, falou assim, olha, eu sou bombeiro militar, a minha filha também é bombeira, os dois são bombeiros, e só vim buscar a minha sogra e vou voltar para Boituva. Ou seja, imagina o cara viaja 3 horas para vir buscar a sogra, a mãe da minha filha, para ajudar ela em casa, né? Que a gente tem 2 crianças lá, e não consegue, tem que voltar para casa de novo mais 3 horas. Seriam 6 horas de viagem para resolver uma situação importantíssima de cuidar das crianças com 2 anos de idade, né? Cuidar da situação da casa deles, porque não está tendo aula. Se não tem aula, alguém tem que tomar conta das crianças. As pessoas precisam pensar desta forma. Às vezes é uma situação de emergência, né? De a pessoa ir num outro local buscar a pessoa, né? Agora eu explico uma coisa. É engraçado. Você teria 72 horas para sair da cidade, né? Então, eu fico imaginando como é que eles iam sair às 72 horas para sair da cidade e bloquear a cidade para você entrar. Aí como é que fica? Você tem 3 dias para sair de casa, 4 dias para sair de casa, e 4 dias, você sai de casa no último dia, você chega na tua cidade, você não pode entrar. E aí, você vai fazer o quê? Você vai chegar no aeroporto, tá fechado. E aí você fica à deriva. Verdade. Até uma vez só, a Lojas Renner informou em comunicado ontem que tomou a decisão de não demitir colaboradores sem justa causa por tempo indeterminado. A iniciativa ocorreu simultaneamente ao fechamento de todas as lojas físicas da varejista de moda, isso no dia 20 último. É mais uma medida em resposta à crise gerada pela pandemia de coronavírus. A empresa informa que para os colaboradores que trabalham em loja, deu a orientação de compensar horas ou concedeu férias. Os times administrativos estão, em quase sua totalidade, atuando em regime de home office. Os centros de distribuição e as centrais de atendimento funcionam com quadro reduzido,
seguindo, melhor dizendo, todas as medidas de segurança e higiene. Uma medida acertada aí, Loja Reda, hein? Nesse momento, as maiores empresas, acho eu, a própria Van, né? Até que o doutor, o nome dele, tinha dito que ia demitir massa. Tá todo mundo tentando achar o meio, principalmente essa questão de, em primeiro lugar, conseguir fazer o atendimento físico mínimo possível. Né? Agora, as medidas que foram feitas de antecipação de férias, banco de horas, tentar usar tudo isso agora que foi proposto até pela medida provisória que o governo lançou. Então, são medidas que vão auxiliar, de uma certa forma, vai ajudar nesse momento. Né? Agora, eu acho muito difícil, num prazo longo aí de 2 meses, 3 meses, eles conseguirem manter todos esses funcionários. No caso, por exemplo, dessas redes e demais estabelecimentos que estão pedindo que o funcionário fique em casa, qual a orientação que você dá? Nesse primeiro momento, é claro, não está havendo demissão, mas qual a orientação, que providência ou que determinação tem que ser seguida pelo funcionário? É claro que é uma situação não pode ser única para todo mundo, mas procurar... Em primeiro lugar, acho que o primeiro lugar é bom senso agora. Toda a nossa a medida provisória que foi feita foi só do que o trabalhador, do que o empregador vai fazer, né? Antecipação de férias, banco de horas, feriados, toda essa parte aí que ele vai poder utilizar, o funcionário continuar trabalhando. Então, no momento, o funcionário não tem muita opção. Ele tem que aguardar, né? Esperar a medida provisória, que é da contraprestação, que nós estamos aguardando, né? Principalmente os funcionários, se a empresa resolver afastar, para poder receber, em tese, esse seguro-desemprego aí, vai ter isso, porque está registrado, seletista, né? Agora, o funcionário simplesmente tem que ter calma e seguir as instruções feitas aí pela CNT, férias, o que ele tiver para adiantar de feriados, o que for possível para ele poder conseguir manter o emprego. E agora a gente tem que entender que as empresas, infelizmente, elas não estão conseguindo receita com todo esse ônus que está por vir aí, né? Nós já temos 2 semanas, acho que 2 semanas de amanhã, 2 semanas de, digamos, de isolamento aí, que as empresas não podem abrir, não podem, são 2 semanas. Então, é difícil a posição, acho que tanto do trabalhador quanto do empregador. Eu sou advogada, só trabalhador, mas eu estou sempre recomendando agora ter consciente, fazer o que as empresas estão determinando, férias coletivas, antecipação, banco de horas, tudo para você manter o trabalho agora, né? E fizeram também uma pergunta em relação à questão de demissão em massa. Como é que fica agora se a empresa resolver demitir? Olha, agora é uma excepcionalidade. Acho que se ela fechar as portas, eu vi uma matéria de uma senhora que tem uma lojinha dentro da rodoviária desses funcionários. Teve que fechar. Vai ser. Não tem como. Então, realmente, a situação é desses funcionários para pagar, fora o material todo que ela vai perder, que deve ter perdido, né? Por alimentação. Então, realmente a situação do funcionário é aguardar, não tem o que fazer agora, né? Até porque a nossa justiça do trabalho também está fechada. Se fosse para endereçar com alguma coisa, ia ter que aguardar a retomada, né? Mas é isso, é um momento aí difícil, né? E a gente tem que achar as informações de forma ilusória,
Não dá, agora você tem que ter realmente competição, você tem que ter um consenso, porque todas as medidas que nós temos que trabalhar no governo agora, principalmente essa da contraprestação, ou seja, o que vai ser proposto agora de fato, é real para o empregado, para ele receber. Em caso de, como nós estávamos falando, né, do isolamento vertical, agora para ver como. Muito bem, olha só, os moradores lá da área continental de São Vicente têm uma notícia que pode ser muito boa, né? O prefeito diz que anuncia amanhã a empresa responsável pelas obras de recuperação emergencial da Ponte dos Barreiros. A expectativa é que os trabalhos tenham início já na próxima semana. As intervenções devem ser finalizadas em 90 dias, segundo a prefeitura. A definição chega após mais de 4 meses de interdição da ponte para veículos por risco de colapso estrutural. Durante os serviços, o trânsito de pedestres continua liberado. Segundo o prefeito de São Vicente, lá, o Pedro Gouveia, a Caixa já emitiu, na manhã de ontem, um laudo de análise do projeto de recuperação do equipamento feito pela prefeitura. A documentação era a última etapa para a celebração do convênio entre o banco e o município. E agora a contratação dessa empresa que vai cuidar, né, das obras emergenciais para a recuperação. Isso é importante porque aquela região lá de São Vicente, com mais de 100 mil habitantes também, está completamente isolada, está completamente com dificuldades de acesso à área insular da cidade. Isso é importante para a cidade. Ed, você conhece a região também, Ed? Aquele lugar lá eu não conheço não, mas tenho amigos meus que moram lá, então, e tá desesperador mesmo, viu, Heraldo? Para você, muita gente de lá trabalha em Santos ainda, é muito mais longe. Então, está sobrecarregando, você tem que acordar quase 2 horas mais cedo para voltar, porque demora muito para chegar aqui. Às vezes, quando o tempo tá bom, como nem hoje, é maravilha, mas quando tá chovendo, é um transtorno geral, porque você não tem nenhum abrigo e a espera é muito grande para que o ônibus faça aquele trajeto. Então, o pessoal que tem me pedido, pelo amor de Deus, Ed, fala com alguém da Prefeitura de São Vicente. Eu não conheço ninguém da Prefeitura de São Vicente. Né? Então, cabe a mim também, não tem como. Eles, inclusive, o Pedro Gouveia, ele deu essa boa notícia em atraso, né, Heraldo? Ele deu uma boa notícia atrasada, né? Ele deveria ser um pouco mais enérgico para acelerar toda essa situação. Eu acredito que ele deveria ser mais rápido. É verdade. O Ed, aproveitando isso, como é que está o sistema de transporte aí pela Zona Noroeste? Está funcionando normalmente os ônibus? Eu não entendi a pergunta que está falhando. O transporte aí na Zona Noroeste, as linhas de ônibus estão operando normalmente? Eu estou recebendo reclamações de demora, tá? Muita gente demorando para... Então, não está funcionando, muita demora, parece que é domingo, os ônibus não estão aparecendo como frequente, como seria um dia normal. Porém, por outro lado, Heraldo, é bom lembrar que eu também recebi muitas reclamações de motoristas e pais e famílias de motoristas que não receberam máscara, que não tem álcool em gel, que não tem luvas, e eles trabalham com dinheiro. Tá? Esses motoristas também têm família, também têm criança, e eles não têm nenhum aparato de higiene para trabalhar. Deveria ter, né? A gente viu aí algumas situações, até aquele reservado ali onde fica o motorista, em algumas empresas estão fechando aquilo, né? Com plástico acrílica, plástico, alguma coisa assim. E os ônibus teriam que ter, né? Teriam que ter esses frascos aí com álcool em gel, principalmente para o motorista e o passageiro, o usuário, né? Que manipula dinheiro ali. Quer dizer, como é que uma situação dessa? Eu já vi nos supermercados
eles estão fazendo isso, né? Eles estão, na medida que você chega, que você pega o seu carrinho, tem uma funcionária lá, passa o álcool gel ali no carrinho onde você segura, essa coisa toda, mais à frente de uma outra mesa tem um álcool gel para você passar nas suas mãos, essa coisa toda. No ônibus tinha isso. Infelizmente, nem todas as empresas estão adotando essas providências, né? Mas cara que façam isso, né? Eles mexem com dinheiro, né? Também, eles mexem com dinheiro, mexem com o público, né? Cadê o cobrador, que não existe, né? Essa função não existe mais, então também corre o risco por causa dos toques do dinheiro. Do toque do dinheiro, ele vai segurar na marcha, ele vai segurar no volante, né? Então, corre todo o risco de ser infectado. Ô, Thelma, você que atua muito na área portuária, na defesa dos trabalhadores portuários, a gente tem visto aí que as categorias dos portuários, dos avulsos, eles estão querendo algumas medidas por parte do governo para melhoria também, né, no sistema de trabalho aí, nas atividades, carga, descarga, atuação dos navios, e ameaçam até paralisação. Se realmente acontecer, seria muito drástico, né? Os trabalhadores portuários, eles estão tentando aí ter em vista as dificuldades. Agora, a galerinha já está correndo. A gente já está vendo aqui a galerinha correndo por aí. Agora 9 horas da manhã, horário oficial aqui. Bem, mas enfim, eles estão preocupados principalmente com a higiene, né, com a questão da segurança. E tinha uma greve que eles estavam mais. Isso aí tiraram essa questão aí da pauta. Mas é como eu tinha te falado antes, eles têm esse problema que já é antigo, né, no nosso corpo. Questão de risco, questão de segurança, ainda mais agora nessa questão aí do coronavírus, né, que é muito pior. Eles estão tentando articular o que vai ser pago para o autônomo, então, o trabalhador portuário é avulso, né? Na verdade, é um autônomo, o que vai ser pago, o que vai ser proposto, mas até agora, é que eu falei, aquela medida da prestação não foi feita, então tá complicado, né? Tá certo, então, Thelma, a gente vai já encerrar aqui, te liberar, porque a gente sabe que aí o trabalho é em dose dupla, a galerinha já está acordando, e então, te agradeço muito, fiquei muito contente de te rever, faz um bom tempo que a gente já não se encontra, e com certeza, passando toda essa crise, a gente vai te receber com muita honra lá nos estúdios da Rádio da Vila. Obrigado, realmente. Obrigada pela paciência, Heraldo, Ed, muito obrigada. E vocês desculpem que agora trabalhando em casa também, olha, é complicado. Quem é mãe gêmeo sabe, não é fácil. Mas eu agradeço a oportunidade, tá, querido? Tá bom, fica com Deus. Muito obrigado, hein? Vocês também. Ed Gomes, também agradeço a tua participação. Você é importantíssimo aí, o seu trabalho que você realiza aí na Zona Noroeste. Sempre oportuno, principalmente agora em que as pessoas precisam realmente de informações seguras, com respeitabilidade, como é no caso das tuas páginas aí na Zona Noroeste, e a gente vai voltar ou virtualmente ou presencialmente, porque você é muito importante para falar das coisas, da importância e do trabalho que você realiza aí em benefício daquela população toda. Obrigado, Ed. Eu que agradeço, Heraldo, pela oportunidade para a gente estar transmitindo as necessidades e o que acontece na nossa região, na Zona Noroeste. Essa oportunidade que você está dando para a gente é importante, para que as pessoas também que não são da Zona Noroeste fiquem sabendo da situação, que é uma região da cidade de Santos, né? E isso é muito importante, eu venho agradecer sempre a seu pedido, assim que eu posso sempre estou presente. E espero que a gente faça mais vezes. É muito gratificante isso. Muito obrigado. Tá certo, então. Gabriel, obrigado pela toda a assistência técnica de hoje. A gente vai encerrando em cima da hora, agradecendo a audiência dos nossos ouvintes, dos nossos webnautas. E amanhã estaremos juntos novamente aqui para continuar nesse trabalho de prestação de serviço. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com a programação da Rádio. Até amanhã. Obrigado.
Em cima da hora. Compromisso com a notícia.